Olá, paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma maneira de lidar com as emoções dolorosas. E por que eu estou tratando disso? Porque, devido a algumas das nossas características, entre elas a emocionalidade muito intensa, é bastante comum que muitos de nós, eu inclusive, tragam memórias dolorosas do passado. Eu, inclusive, já gravei um vídeo aqui falando sobre alta sensibilidade e trauma. E naquele vídeo eu chamei atenção para o fato de que uma experiência que não foi tão forte assim para outra pessoa pode sim constituir em um trauma para uma pessoa altamente sensível. E estes traumas podem se transformar em memórias dolorosas que a gente vem carregando vida afora. Estas memórias, por vezes, funcionam como uma espécie de prisão. Elas nos mantêm presos no momento e na situação do passado. É como se, de certa maneira, a gente nunca realmente saísse daquele lugar. Basta pensar e a lembrança vem com tudo o que aconteceu. É quando a gente diz, é como se tivesse sido ontem. E o nosso corpo reage a essa memória. Nós voltamos a sentir tudo o que sentimos naquela situação. Medo, vergonha, constrangimento, sintomas físicos como tensão, como suor frio, como dor no estômago, etc. E é muito importante que a gente possa aprender a lidar com estas memórias. Isto porque, devido àquelas 4 características que são centrais para a alta sensibilidade, ou seja, devido à nossa profundidade de processamento, devido à nossa facilidade para nos sentirmos hiperestimulados, devido, como já falei, à nossa emocionalidade intensa e à nossa empatia. E devido à nossa sensibilidade para as sutilezas, muitos, mas muitos de nós trazem estas memórias dolorosas consigo. Algumas vezes nós conseguimos trabalhar com elas, em outros momentos nós caímos nisso que eu chamo de prisão do passado, como se realmente o passado nunca tivesse passado, nunca tivesse deixado de fazer parte de nós. Então, imagina se você pudesse olhar de perto essas lembranças, essas memórias e aprender com elas, ao invés de fugir delas, ao invés de tentar evitá-las, né? Num processo tão profundo que muitas vezes algumas pessoas altamente sensíveis evitam lugares, evitam pessoas, porque sabem que estes lugares ou pessoas vão funcionar como uma espécie de gatilho, levando de volta à situação dolorosa do passado. Então, a doutora Elaine Aron tem uma técnica chamada reenquadramento, e é uma técnica que ela apresenta nos livros dela, na verdade, em 2 livros, mas principalmente no The Highly Sensitive Person Workbook, e é uma técnica que eu costumo usar muitas vezes com os meus clientes, e que eu acho que tem um grande poder de iluminar a situação e de lhe ajudar a largar o peso desta memória, ok? Então eu queria sugerir a você este trabalho com as suas memórias, que funciona como um passo a passo, ok? Vamos lá? Para começar, eu quero que você pense numa dessas memórias, uma memória particularmente perturbadora ou uma memória dolorosa. Busque esta situação e
traga ela à sua mente. Pode ser um momento em que você se sentiu constrangida, em que você acha que fez papel de ridículo, ou que você falhou, você deveria ter agido de uma maneira e você agiu de outra, ou que você acha que você foi julgado ou julgada de forma errada, foi avaliado mal, etc. Mas atenção, eu quero que você tenha cuidado aqui. Busque uma memória que seja medianamente dolorosa ou perturbadora. Não tente, principalmente neste primeiro momento, não tente trabalhar com feridas muito profundas. Faça isto quando você puder contar com um apoio, seja de um terapeuta, seja de um coach, seja de um amigo querido, seja de um orientador espiritual, não sei. Mas faça isso quando houver uma outra pessoa assistindo você, ok? Então, trazendo esta memória dolorosa ou perturbadora em mente, tente reconstituir o quadro, tente ser o mais detalhista possível. Quais eram os sons, quais eram os cheiros, como era o ambiente. Isto é importante porque, devido à nossa sensibilidade para sutilezas, os detalhes podem nos afetar profundamente. Vamos dizer, por exemplo, que você fez uma apresentação ruim na faculdade ou no trabalho porque os colegas estavam conversando e você percebeu que as pessoas não estavam prestando atenção. Isto lhe desconcentrou, entende? Então, a primeira coisa é essa: traga esta memória à mente e tente recriar o quadro na sua cabeça. Então, agora que você tem a situação, a memória do que aconteceu claramente delineada na sua mente, tente responder as perguntas propostas pela doutora Elaine Aron. A primeira pergunta é: qual era a situação e como você reagiu no momento? E a segunda questão é: olhando agora, como você se sente a respeito da maneira como você reagiu, a maneira como você respondeu. Mantendo o mesmo exemplo, digamos que durante a apresentação que você estava fazendo, você se atrapalhou com os slides, ou você gaguejou, ou você não explicou algo direito. Então, esta foi a situação. Olhando a partir de agora, como você se sente em relação a isso? Você continua se sentindo envergonhado ou envergonhada? Você está se culpando por não ter se preparado o suficiente? Não sei. O que eu quero é que você perceba como a sua reação lhe impacta ainda hoje. Ok? Bom, agora o que eu chamo de pulo do gato. À luz do seu conhecimento atual sobre a alta sensibilidade, como você interpreta ou como você explica as suas reações neste acontecimento. Veja, naquela época você não conhecia nada sobre alta sensibilidade. Agora você já tem alguma informação sobre o traço e sobre como ele afeta as suas reações. O que eu quero é que você use esse conhecimento para entender o que aconteceu. Uma boa maneira de fazer isso é como se você estivesse explicando para outra pessoa. Algo do tipo: olha, a Rosalira, por exemplo, ela se sentiu assim, ela gaguejou porque ela estava hiperexcitada, porque ela passou a noite inteira pensando nesta apresentação, dormiu muito mal e acordou muito cansada e hiperexcitada. Na verdade, foi o perfeccionismo dela que prejudicou a apresentação. Isto é um exemplo, tá? O que eu fiz? Eu usei o conhecimento que eu tenho sobre alta sensibilidade para entender o que aconteceu comigo neste exemplo. É isto que eu quero que você faça, ok? Agora, eu quero que você pense como a sua reação poderia ter sido diferente se você soubesse a respeito do seu traço de personalidade e a respeito de como a alta sensibilidade influencia as suas reações. O que eu quero neste momento é que você compreenda tanto o papel desempenhado pela sua alta sensibilidade, quanto principalmente o impacto do seu desconhecimento do traço na situação que você viveu.
Então, voltando aqui ao meu exemplo fictício. A Rosalira, se conhecesse sobre a alta sensibilidade, teria se preocupado em estar bastante descansada, teria tomado cuidado para não lidar com estímulos extra, teria pedido às pessoas que fizessem silêncio para que ela pudesse se concentrar e por aí vai. Então, compreenda que o fato de, ser altamente sensível e 2, não saber do traço e, consequentemente, não saber como lidar com ele, teve um grande impacto na situação constrangedora, vergonhosa ou dolorosa que você viveu, certo? Agora, para fechar este trabalho, eu quero que você escreva as lições que você aprendeu nesta visita a uma memória dolorosa. O que você aprendeu sobre você, sobre os seus limites, o que você aprendeu sobre a sua autossensibilidade e o que você aprendeu sobre como você deve cuidar de você. Escreva tudo isto. E, ao final, se perdoe pelo que aconteceu. Entenda que o que ocorreu foi causado por um contexto no qual a sua autossensibilidade e, de novo, você não saber cuidar de si como pessoa altamente sensível, desempenhou um grande papel. Perdoe-se pelo erro cometido e se comprometa a cuidar melhor de si mesmo ou de si mesma no futuro. Este é o processo de reenquadramento de memórias dolorosas. E agora, para a chave de ouro, a cereja do bolo, é necessário que você use a autocompaixão. O que é autocompaixão aqui? Primeiro é se parabenizar pela coragem e pelo intenso trabalho emocional que você realizou. E a segunda coisa é, obviamente, se dar uma recompensa por tudo isto. A sua recompensa pode ser uma tarde inteira fazendo nada, dormindo, descansando. A sua recompensa pode ser um passeio, pode ser uma comida que você gosta, pode ser um café com um amigo. O importante aqui é que você reconheça todo o esforço que esta visita ao passado significou para você e se dê uma recompensa por este trabalho, ok? Este é um trabalho muito poderoso, porém é também um trabalho muito intenso. Por isso, a minha última recomendação é que, primeiro, você comece com memórias que sejam medianamente perturbadoras ou dolorosas, até que você se acostume com este processo. Segundo, que você não encare feridas profundas sem uma assistência. E terceiro, que você não faça este trabalho em sequência. Antes de revisitar uma outra memória, se dê um tempo para que o seu corpo e a sua mente assimilem, processem tudo que aconteceu, se recuperem do esforço emocional que foi feito e para só aí pensar em fazer esse trabalho com uma outra memória. Bom, este é o trabalho que a doutora Elaine Aron chama de reenquadramento, que eu chamo de reenquadramento com um toque de autocompaixão. Eu espero que essa técnica seja útil para você. Eu recomendo fortemente que você faça isso para que você compreenda as suas reações como pessoa altamente sensível e normalize. Entenda que não há necessariamente nada de errado com você por ter reagido de uma maneira X ou Y. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Aliás, mais do que normalmente, eu espero que este conteúdo lhe seja útil e que você realmente tente esta técnica. E, como sempre também, eu lhe peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, aciona o sininho para receber notificações e, mais ainda, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que se sente esmagada pelo peso das memórias do passado, por favor,
compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. E, mais ainda, se você achar importante que eu detalhe mais essa técnica, por favor, coloca aí nos comentários e eu volto a tratar dela, ok? Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!